E o Flamengo perde por 2-1 para o Cruzeiro, perde também a liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito ruim, eu acho que individualmente do time do Flamengo, coletivamente também a gente não funcionou hoje. E nesse vídeo vamos falar a respeito dessa partida, que contou com a lei do ex dos dois lados. Arrascaeta fez para o Flamengo e Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou no finalzinho, no rebote de pênalti, o gol da vitória do Cruzeiro. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, deixar o like nesse vídeo, comentar também o que você achou dessa partida de hoje. Se você pegar os dados do jogo do Flamengo, os dados estatísticos, você vai ver que o Flamengo teve maior posse de bola, final, 60% de posse de bola para o Flamengo. Isso refletiu nos dois tempos, tá? No primeiro tempo também o Flamengo teve mais posse de bola e hoje faltou mais criatividade para o time do Flamengo. Porque assim, não adianta nada você ter a bola, você ficar tocando para lá e para cá e você não criar as chances. Do contrário do que o Flamengo vem acostumando o torcedor a ver, de criar muitas chances e muitas vezes desperdiçar essas chances, hoje a gente criou pouco. Faltou criatividade para o Flamengo, mesmo com o Arrascaeta jogando. E eu não acho que foi um jogo ruim do Arrascaeta. Eu acho que faltou muito do Pedro na partida de hoje, faltou muito do Gerson na partida de hoje. Então, é difícil falar assim no time do Flamengo alguém que foi extraordinário, porque o coletivo não funcionou. O coletivo do Flamengo não foi bem, e isso refletiu na falta de criatividade, na falta de chances claras para poder fazer o gol. Um primeiro tempo que o Flamengo teve mais posse de bola, mas se deixou, né, no erro ali do De La Cruz no meio de campo. Ele perde a bola no contra-ataque, e na minha opinião, tá, faltou o Léo Pereira dar combate no Caio Jorge. Se você for ver o gol do Caio Jorge, é muito semelhante ao que ele fez no meio da semana contra o Vila Nova. Ele carrega a bola sozinho, faz jogada de corpo ali, passa por dois defensores e marca um bonito gol, tá? Ele foi um bonito gol dele contra o Flamengo hoje. Logo no começo da jogada, assim que ele termina, na verdade, fazendo o gol, eu olhei e falei assim, isso foi falha do Rossi. Dava do Rossi ter pegado. Poxa, o Rossi não pegou essa bola. Só que quando deu o replay ali, a gente viu que quando o Caio Jorge chuta, a bola quica. E aí aquele kick, meu irmão, famoso montinho artilheiro, ele mata qualquer chance do Rossi conseguir defender a bola. Então não vou culpar o Rossi. Na minha opinião, faltou o Léo Pereira dar combate, porque tinha Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava dando cobertura para esse combate do Léo Pereira. Então acho que faltou ele se aproximar mais do Caio Jorge, se deixou levar pela finta de corpo, e aí o Caio Jorge com uma precisão de chute muito boa. Isso é tão verdade que ele ainda, no primeiro tempo, acerta um chute bem forte de fora da área. E o Rossi, né, perde um pouco ali o time da bola, mas consegue defender. E ela ainda bate no travessão. Caio Jorge foi eleito o melhor jogador da partida com merecimento. É um bom atacante, tá, o Caio Jorge. Não à toa desbancou o Gabriel Barbosa, por exemplo, da titularidade do Cruzeiro. E fez uma boa partida hoje. Então, primeiro gol do Cruzeiro, um gol merecido, uma jogada individual do Caio Jorge. Vem aí então a jogada do Gerson, que o Gerson ajeita para o Arrascaeta, que faz um golaço. Um golaço. O Arrascaeta, nesse momento, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora, mesmo que de forma isolada. 6 gols do Arrascaeta, artilheiro da competição, e ele, né, não comemorou, não esboçou nenhuma felicidade, para ser sincero, na comemoração. Aí, quem achar que ele fez errado, beleza. Quem acha que ele só é normal porque ele já jogou no Cruzeiro, beleza, eu não vejo nada demais. Na minha opinião, não é nada demais ele fazer e não comemorar. Você vê que o Gabriel, no fim do jogo, fez o gol no rebote de pênalti, não comemorou, levantou as mãos, não comemorou, mas após a partida extravasou, virou o bicho ali com a torcida, mas enfim, tá? Rascaeta faz um golaço, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Flamengo 1, Cruzeiro 1, e na minha cabeça, nesse momento, o Flamengo ia voltar para o segundo tempo um pouco mais incisivo nessa criação de jogada, um pouco mais criativo, né? Conseguir achar mais oportunidade, conseguir concluir no gol. Cebolinha sai para entrar o Bruno Henrique. Eu achei que naquele momento, eu acho que o Cebolinha, o Everton Cebolinha, sentiu alguma coisa. Porque eu tiraria, por exemplo, o Pedro. Beleza que o Bruno Henrique não é centroavante, mas naquele momento o Pedro, ele não estava bem na partida, foi pouco acionado. Ele teve uma oportunidade ainda no segundo tempo, que a bola sobra ali, depois de uma disputa do Gerson, ele bate fraco no meio do gol. Então, ele não foi muito acionado, não fez uma boa partida hoje, beleza. Ninguém vai jogar bem todos os jogos, mas eu acho que faltou muito hoje, principalmente do Pedro, que é alguém que a gente enxerga essa solução para perca de gols do Flamengo. Então hoje não funcionou o Pedro, eu teria tirado ele,
mas volto a falar, não sei se aconteceu alguma coisa com o Cebolinha, que fez com que o Bruno Henrique entrasse no lugar dele. E aí no segundo tempo, na minha visão pelo menos, eu acho que o Cruzeiro ele foi melhor que o Flamengo. Ele teve algumas chances ali para virar o jogo, não conseguiu. Por exemplo, tem um contra-ataque do Cruzeiro que o Léo Pereira, naquele momento, ele se redimiu, na minha visão, pelo erro, tá? Dele não ter dado combate ao Caio Jorge, como eu falei no início do vídeo. Ele faz um bloqueio providencial, na hora certa, do chute do Matheus Pereira, que eu acho que o Rossi não ia conseguir defender. Dentro da área, vindo com a perna boa dele, ele chuta e o Léo Pereira consegue bloquear o chute, tá? Então, nesse momento, o Cruzeiro estava criando mais do que o time do Flamengo. E aí a torcida do Cruzeiro começou a pedir o Gabigol, gritando. Aí ele ficou aquecendo ali. Então, lá para os 40 minutos, o Léo Jardim resolveu colocar ele, então, no jogo. E aí, meu irmão, acontece aquela coisa da lei do ex de novo. Léo Pereira comete um erro, eu acho assim, infantil. Porque você vê que tem muitos pênaltis assim, cara. O jogador vai dentro da área e ele aproveita, porque qualquer coisa ele vai querer se jogar. E antes disso, tem o lance, não mostrou o replay, pelo menos eu não vi na transmissão, do Bruno Henrique reclamando muito com falta, né? Pediu a falta no lance, naquele carrinho. No lance, pela televisão que a gente assiste o jogo, pareceu que foi só na bola. Então o árbitro nem foi chamado pelo VAR, eu acho, não pediu revisão. Enfim, mas o Bruno Henrique reclamou muito, dizendo que foi falta em cima dele. A gente vai ver depois esse lance aí. Pênalti pro Cruzeiro, pênalti que não tem como você dizer que não foi. Aí foi erro do Léo Pereira, na minha opinião, tá? Mais uma vez volto a falar. E aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai para cobrança. O Rossi, que é um pegador de pênalti, fica parado porque ele sabe o estilo do Gabigol de bater. Pega a cobrança e aí não tem como reclamar que faltou marcação em cima dele. Ele está à frente dos outros jogadores, o Rossi está no chão, então realmente o rebote sempre é a favor do batedor. Gabriel pega o rebote, faz o gol, não comemora assim como a Arrascaeta e dá números finais a partida. Cruzeiro 2, Flamengo, com isso o Cruzeiro chega à terceira vitória no ano, né? E o Flamengo conhece aí a sua quarta derrota no ano, e a segunda derrota do Felipe Luiz nesse ano. O Flamengo não fez um jogo bom, longe disso, faltou criatividade, faltou mais desses jogadores que a gente sabe que podem entregar mais. Agora o Flamengo é vice-líder, é trabalhar porque a gente tem muito campeonato ainda pela frente. Nós vamos sim brigar por essa competição. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final do vídeo. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.